Olá pessoal, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês e também para a sua família. Estamos aqui nesta oportunidade, mais uma vez, neste domingo, a qual o Senhor nos concede nesta manhã. Nós estamos aqui de volta, mais uma vez, para estarmos aqui dando continuidade à história do povo de Israel. Queremos dar continuidade aqui sobre essa história deste povo, desta nação tão maravilhosa. E sabemos que a história do povo de Israel, ela tem muito a nos ensinar a cada dia, a cada momento. E nós comecemos a trazer aqui uma série de temas e assuntos também sobre a história do povo de Israel. Nós começamos a falar da história do povo de Israel, partindo do princípio do livro de Josué. Nós trabalhamos aqui o livro de Josué também, como um todo aqui. Nós aqui argumentamos aqui, falamos aqui várias temáticas dentro do livro de Josué. Os 24 capítulos deste livro, nós aqui abordemos aqui alguns assuntos ou alguns temas sobre a história do livro, a história do povo de Israel dentro do livro de Josué. Após Josué ter tomado ali a liderança, após a morte de Moisés, ali se começou outra trajetória da história do povo de Israel. E foi assim uma trajetória de grandes vitórias, a qual Deus, ele deu a Josué na sua gestão ou na sua liderança. E nós temos aprendido muito sobre a vida de Josué e também tem nos ensinado bastante a vida de Josué, tem assim trazido grandes lições para a nossa vida. E aqui nós estamos aqui também para estarmos aqui dando continuidade sobre a história do povo de Israel. Também nós abordamos também aqui o livro de Juízes também. Nós falamos aqui também todos os capítulos do livro de Juízes aqui. Fizemos aqui uma série de reflexões, assuntos, temas dentro do livro de Juízes, e nós vimos o quanto a bondade de Deus ela é imensa dentro deste livro para com a nação de Israel, para com o seu povo. Por mais que o livro de Juízes, alguns estudiosos têm o livro de Juízes como o livro das trevas da história de Israel, um período de trevas a qual Israel passou em relacionado aos declínios espiritual, em relacionado à caída de Israel dentro do livro de Juízes para estar adorando outros deuses. E sabemos que a misericórdia de Deus ela foi imensa demais para o Israel dentro do livro de Juízes. E aí fizemos o livro de Juízes por inteiro,
Também fizemos do livro de Ruth também, falamos ali sobre esta personagem, esta mulher, que nós temos aí de todos os livros da Bíblia, nós temos 2 livros aí que traz aí a história de Ruth e a história também de Esté. E nós falamos também a história do povo de Israel também dentro do livro de Ruth. E agora, nesta oportunidade aqui nós estamos para darmos continuidade à história deste povo, desta nação, que ela é fantástica, ela é extraordinária e ela tem muito a nos ensinar. E hoje aqui nós queremos aqui darmos uma introdução sobre o Reino Unido de Israel. Queremos dar aqui uma pequena introdução do Reino Unido e depois, a partir das próximas semanas, Deus o permitir, aí nós vamos estar falando mais sobre esse reino, sobre também os reis também e também sobre o profeta Samuel. Nós sabemos que o período do livro de Juízes, ele se encerra em Samuel. O período do livro de Juízes, ele se encerra no profeta Samuel. Por que ele se encerra no profeta Samuel? Porque o povo, a nação de Israel, dentro daquele período que Samuel estava lá como profeta e como juiz também, dentro daquele período, a nação de Israel, naquele período, eles o percebem e eles observam e eles olham as demais nações e pede para Samuel um rei para o governar, para liderar a eles. Nós sabemos que o período ali do juiz, no termo em Samuel, é o sistema teocrático. Que sistema é esse teocrático? É um sistema a qual Deus ele governa, a qual Deus manda, Deus faz, Deus dá ordem, Deus desfaz. Então, esse sistema teocrático, o povo se cansa desse sistema. Ou seja, o povo se enfadiga desse sistema e recusa que Deus seja o seu Senhor, o seu rei e o seu governante. Então, dentro desse período de Samuel, a qual termina o período dos juízes e começa agora a monarquia, sai do período dos juízes, a qual que é um período chamado de teocrático, é um período a qual Deus governa, Deus manda, Deus faz, Deus desfaz, mas o povo de Israel no período de Samuel, eles veem que as demais nações vizinhas deles, as demais nações têm rei, tem um rei que governa, que lidere eles, as demais nações. Então o povo pede a Samuel um rei, um monarca, para liderar, para governar as suas vidas. Então, ali em Samuel, o período ou sistema teocrático é encerrado. Por quê? Porque o povo não quer mais que Deus o mande, que Deus o governe as suas vidas. Isso é triste, por quê? Porque é uma rejeição literal do povo com o governo de Deus. É isso que acontece. Então, falando aqui, tratando a história do povo de Israel, nós vemos realmente nós vemos isso, um povo rejeitando a Deus por completo. O povo não quer mais que Deus o mande, que Deus o governe as suas vidas. Então, isso é triste. Só modo eu segurar aqui o meu argumento, o meu pensamento, eu vou ler para você aqui o verso do capítulo de número 8, que o próprio povo pede a Samuel um rei, como as demais nações têm. E Deus não ignora isso. Deus não ignora o pedido do povo. Deus apenas fala para Samuel que Samuel atende à voz do povo. Olha o que é que diz aqui. Livro de 1
Samuel no capítulo 8, verso de número 6 em diante. Mas Samuel não se agradou. Eu vou ler aqui do verso 5 em diante. E lhe disseram, o povo disse a Samuel: tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui agora um rei para nos julgar como tem as demais nações. Olha só aqui o pedido do povo. O povo está pedindo que Samuel constitua um rei como as demais nações. Mas Samuel não se agradou quando disseram: dai-nos um rei para julgar. Então Samuel consultou a Deus. É interessante que dentro desse pedido do povo, Samuel consulta a Deus para mostrar para o Senhor, para dizer: olha aí, Senhor, o povo, o teu povo, eles querem um rei. Olha o que é que Deus diz. Verso 7. E o Senhor disse a Samuel: atende ao pedido em tudo quanto te pedir, pois não a ti rejeita, mas a mim, para que não governe sobre eles. Então isso aqui é muito triste. Por quê? Porque o povo, eles estão rejeitando o governo, o comando de Deus, para que outro rei, outro sujeito, o governe sobre as vidas deles. Então, o período dos juízes, ele se encerra em Samuel, e após Samuel entra agora o período do monarca. O período do monarca, onde os reis vão governar a Israel. Deus não ignora o pedido do povo e atende ao pedido do povo. Então, partindo aqui desse princípio, nós vamos estar aqui trabalhando aqui por alguns domingos sobre a história do povo de Israel dentro do sistema monárquico, dentro do sistema da monarquia. Por quê? Porque o sistema anterior, que era o sistema teocrático, onde Deus governava, se encerra em Samuel, o período dos juízes. Então veja que esse período é encerrado porque o povo não quer mais que Deus o governe. O povo realmente pede um rei a Samuel como as demais nações. É triste isso? Demais, demais. Porque o próprio Deus diz para Samuel: olha, Samuel, eles não estão te rejeitando a ti, mas eles estão rejeitando a mim. Então, que fique essa reflexão para nós nos nossos dias de hoje, que nós jamais não podemos tomar essa iniciativa a qual o povo tomou. O sistema teocrático, onde Deus governava, o povo se cansou do governo de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Dentro desses períodos que nós vamos tratar aqui, sobre a história do povo de Israel, a partir do primeiro livro do profeta Samuel, depois o segundo, depois o livro de Crônica, e daí sucessivamente. Então nós vamos tratar a história do povo de Israel, agora não mais como um sistema teocrático, ou seja, como o governo de Deus. Nós vamos tratar agora a história do povo de Israel no sistema da monarquia, aonde um rei, aonde um soberano reine sobre o povo, que o povo pede e Deus concede. Então o livro de 1 Samuel abrange um período de mais de 100 anos, que começa na época dos juízes. Samuel foi o último dos juízes e se estende até a morte de Saul. Então veja realmente essa abrangente do período aí, a qual é de 100 anos, que começa na época dos juízes. Esse período de 100 anos começa na época dos juízes e termina com Samuel, porque Samuel ele foi o último juiz, de Israel, dentro do sistema teocrático, aonde Deus o governa, aonde Deus administra, aonde Deus manda, aonde Deus desmanda. Mas tudo isso o cansou o povo.
e o povo realmente observa as demais nações e pede um rei ali para Samuel. E Samuel leva até ao Senhor o pedido do povo e Deus fala: não, Samuel, se o povo está pedindo um rei, eu vou dar um rei para eles, porque eles não estão rejeitando a ti, mas sim estão rejeitando a mim. De acordo com 1 Crônica, no capítulo 29, o verso 29, Samuel mesmo compõe as primeiras partes da narrativa completa, integrando de 1 e 2 Samuel. Dos eventos subsequentes da sua morte foram registrados por Natã e Gade. Aqui está falando sobre o escrito, né? Os escritos, tanto o primeiro como o segundo Samuel, foi escrito realmente pelo próprio Samuel. Agora, por a consequência da sua morte, quem vai registrar os acontecimentos é Natã e também Gade. E tem mais uma coisa interessante sobre esse livro. Os judeus, eles consideravam o primeiro e segundo Samuel como só um livro. Eles consideravam como só um livro, tanto o primeiro como o segundo. Não tinha primeiro e segundo, era um livro único, um livro só. Os judeus o consideravam. Embora o personagem Samuel não aparece no segundo livro, né? Ele não aparece no segundo livro. Este profeta se associa a ambos, pois foi ele quem ungiu os principais personagens deste livro, Saul e também Davi. Então realmente veja que a história do povo de Israel que nós vamos estar aqui tratando domingo próximo, permitindo Deus, porque nós estamos aqui dando aqui uma introdução sobre o Reino Unido de Israel, mas a partir de domingo próximo, permitindo Deus, que nós entra diretamente dentro desses assuntos. Mas essa introdução é para nós trazer aqui uma reflexão sobre a escolha, a decisão do povo, a escolha do povo, a qual também, nós já falamos aqui, Deus não ignorou, o povo pede um rei e Deus atende este povo. Então, o sistema teocrático acaba, como também o período de juízes acabou, encerrou em Samuel, e após Samuel, entra agora o sistema da monarquia. Então, o povo viu que as demais nações tinham um rei, então eles pedem que eles também tenham um rei que o governe eles as suas vidas. Então, Deus atende o pedido do povo. Deus poderia não atender, mas Deus atendeu. Porque esta questão do livre arbítrio, isso, Deus sempre respeitou esse direito do ser humano, que é um direito de qualquer ser humano, a questão do livre arbítrio, da escolha. Então, se o povo está escolhendo que quer um rei como as demais nações, Deus o deu. Agora tem mais as consequências, realmente, elas vêm e vieram realmente, tragicamente. Nós vamos ver mais para frente a divisão do reino, né? A questão do sistema monárquico, que que aconteceu dentro da história do povo de Israel. Então, realmente, quando nós começarmos a estudar diretamente o sistema monárquico, da monarquia de Israel, nós vamos ver o reinado de Saul, Davi, Salomão e outros reinos aí. Teve reinos que foram bons, teve reinos que foram péssimos, que realmente escravizaram, julgaram a Israel severamente. Quando o reino é dividido, o filho de Salomão diz para o povo: olha, meu pai julgava vocês com vara de ferro, eu vou julgar vocês com um escorpião. É triste isso, mas a questão da escolha, da decisão, do querer do povo, traz todas essas consequências e outras mais que nós vamos ver no decorrer da história dessa nação. Tem mais alguma coisa aqui interessante. Deve-se notar também que os judeus chamam 1 e 2 Samuel de livros proféticos, né? Judeus chamam também 1 e 2 Samuel de livros proféticos, em vez de livros históricos. Então, para os judeus,
o livro de 1º e 2º Samuel é considerado como livros proféticos e não como históricos, que nós os chamamos, ou outros, pessoas do campo acadêmico, da pesquisa, do conhecimento, traz também esse título também. E também a profecia, no caso, significado uma pregação de declaração e da mensagem de Deus, seja através da interpretação de eventos passados ou de eventos ou de acontecimentos futuros. Então, veja que os judeus, a importância deles, o chamaram o 1º e 2º Samuel de livros proféticos, é algo realmente nesse sentido da questão realmente das declarações que está lá dentro desses conteúdos e também da interpretação também de acontecimentos passados e presentes e também futuros também. A mensagem profética citada em 1º e 2º Samuel pode ser resumido assim: a mensagem profética dentro do 1º e do 2º Samuel, desses livros, é desta forma: o sucesso espiritual de uma pessoa é proporcional à rendição espiritual dessa pessoa a Deus. Deus procura pessoas cujo coração estejam totalmente entregue a Ele, para que os seus planos divinos possam ser realizados plenamente através dessas mesmas vidas humanas. Então, a mensagem profética contínua dentro de 1º e 2º Samuel é isso: é o olhar de Deus, é os olhos de Deus, passeando, andando sobre a terra e procurando pessoas que temem a Ele, e que tenham um coração voltado para Ele. Isso é bem claro no livro de 2º Crônica, no capítulo 16 e verso número 9, diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha que coisa tremenda. Então, o olhar de Deus sobre a terra, sobre os homens, ainda continua. Deus está olhando os homens, ou aqueles homens que têm um coração totalmente voltado para Ele. E dentro do sistema da monarquia da história de Israel, nós vamos ver isso realmente, claramente, o trabalhar de Deus e também o que Ele fez dentro da nação de Israel, dentro do período da monarquia, onde cada rei sobressaiu. Uns se saiu bem, outros se saiu mal, mas foi a escolha que eles fizeram, que pediram a Samuel, que queria ser governado pelo um rei, e a qual realmente Deus o atendeu de uma forma grande, Deus o atendeu, Deus não o recusou. Deus disse: Samuel, faça o que eles estão pedindo. Isso é interessante, nós vemos aqui que quando isso é feito, quando Saul é ungido rei de Israel, nós vemos realmente dentro dessa monarquia, do período do período de Saul, dentro da monarquia do povo de Israel, nós vemos realmente os declínios que vão acontecer, os problemas que vão acontecer são enormes, são grandes, e realmente quando nós vamos observar, ver essas situações, nós vamos realmente ver o quanto o povo acaba realmente passando por grandes decepções. E uma das grandes decepções é o desafio do gigante Golias, onde os filisteus estão em um determinado local, junto com o povo de Israel, os guerreiros, para se enfrentar. E o gigante Golias, que era o guerreiro maior dentro dos filisteus, grita o tempo todo, pedindo um homem em Israel para que lute com ele. Olha só.
Isso já dentro do sistema da monarquia, né? E os soldados estavam lá de Israel, estavam tudo lá e não tinha um homem sequer para tomar a iniciativa ali e ir de frente de Golias e também o lutar e vencê-lo e derrotá-lo. Mas não tinha. Então veja só que agora o povo de Israel começa a passar por situações a qual realmente Deus está vendo aquela situação, porque foi escolha deles realmente para a vida deles. Então trazendo isso para a nossa vida, para a vida da nossa família, as escolhas que nós fizemos, ela tem um peso muito grande. As escolhas que nós fazemos para a nossa vida, ela tem um peso enorme. Então é importante nós termos esse cuidado para a nossa vida, porque as escolhas que nós fazemos, ela tem um peso grande demais para a nossa vida e para a vida da nossa família. Então precisamos ter cuidado realmente. Lembra da escolha de Elimeleque, lá na terra de Judá? Apareceu ali, houve uma grande seca na terra de Belém de Judá. E qual foi a atitude de Elimeleque? Foi pegar a esposa e os 2 filhos e ir para a terra de Moabe, porque ali na terra de Judá, de Belém, não chovia e estava uma seca enorme, gravíssima. E ele pegou a sua família e foi para a terra de Moabe. Mas veja realmente que coisas gravíssimas aconteceu. Se ele tivesse permanecido em Belém de Judá, talvez não teria acontecido tudo aquilo. Mas Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus sabe como trabalhar melhor do que nós em qualquer situação da nossa vida. Deus sabe trabalhar melhor do que nós em qualquer situação da nossa vida. Então, escolha até Deus como o rei da sua vida. Escolha até Deus. Que Deus governe a sua vida, a minha vida, que Deus nos governe a cada dia, através do seu Espírito Santo, porque bom é estar com Deus, bom é estar com Jesus. É isso realmente que nós tiramos aqui da lição deste povo. A escolha que o povo de Israel fez, que pediu um rei a Samuel, foi trágico demais aquilo. Como é que pode o ser humano deixar que Deus o oriente a sua vida, que Deus o governe a sua vida, trocar Deus por um sistema falho? Porque o sistema monárquico, o sistema humano, ele é falho, sem dúvida. O sistema monárquico ou o sistema humano, ele é falho. Por quê? Porque são sistemas criados ou formados por seres humanos. E os seres humanos, eles erram, eles são falhos. Então, a melhor escolha é estar com Jesus. É ter Deus reinando na nossa vida a cada dia, a cada momento. É isso que nós precisamos realmente ter no nosso coração. Deus como nosso rei, Deus como nosso Senhor, Deus como nosso soberano. É que nós precisamos ter isso. Nós estamos vivendo dentro de uma situação, dentro de um contexto aonde pessoas e milhares de pessoas não querem que Deus governe as suas vidas. E Paulo diz isso lá na carta que escreveu aos irmãos que estavam em Roma. Paulo diz que no final dos dias, final dos tempos, os homens amariam mais a mentira do que a verdade. Olha só. Paulo diz que os homens também não quiseram conhecer a Deus, não se esforçaram em conhecer o Senhor. Então veja só que esse contexto que nós estamos vivendo do século 21 é um contexto muito complexo. Os homens revoltados com o sistema humano, os homens entram em situações de rebeldia, até contra o próprio Deus, blasfemam, murmuram, agridem Deus verbalmente, e isso realmente tem um peso muito grande na vida dessas pessoas. Então o que nós temos que fazer é ter Deus como nosso rei, como nosso governante, que Deus nos governe a nossa vida a cada dia.
E que Deus nos livre de nós tomarmos decisões absurdas que desagradam o seu coração, que entristeçam o seu coração. As nossas decisões, as nossas escolhas, ela tem que ser para louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas o que o povo de Israel fez, quando pediu um rei a Samuel, ali realmente foi um fracasso total, foi uma decisão que eles tomaram ali, que não trouxe realmente muito bem para a vida deles. Os problemas vieram, as consequências vieram, porque quando nós deixamos Deus de lado, quando nós não queremos que Deus nos governe a nossa vida, nós perdemos muito com isso. É o caso do sistema aí fora, é o caso do mundo do modo geral. Veja o que acontece em vários países do mundo, onde o sistema realmente humano, a questão realmente de vários sistemas de governo, às vezes realmente tragédias, dificuldades enormes acontecem, porque muitas vezes os homens acabam realmente deixando Deus para o segundo plano. Os homens não consultam a Deus nos seus governos, os homens não consultam a Deus nas suas administrações, nas suas decisões, e os problemas acontecem. Então, a escolha de Israel, a escolha do povo de Israel a pedir para Samuel um rei, rejeitando o governo de Deus, é muito triste. Isso é muito triste e trouxe gravíssimos problemas para toda a nação de Israel. Então, que Deus nos ajude, que Deus o governe a nossa vida a cada dia, que nós possamos a cada dia ser governado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, porque às vezes as nossas vontades, as nossas decisões, elas são decisões realmente muitas falhas, muitas errôneas, e traz as consequências para a nossa vida. E tem mais, para a vida da nossa família e também para a vida daqueles que estão em nossa volta. Tem decisões que ela afeta uma situação maior. Ela tem um âmbito maior que afeta no âmbito maior. Então nós precisamos, temos um grande cuidado relacionado a isso. Então nós vamos estar tratando aqui esse reino unido de Israel dentro do sistema monárquico, né? Da monarquia, a qual realmente é um rei, é um soberano que governe o povo, a qual realmente Deus já fazia isso. Deus era o soberano de Israel, Deus era o governante de Israel, Deus é quem dava as batalhas a Israel, as vitórias a Israel. Mas Israel fala que realmente eles querem um rei que governe, que lidere e que lute por eles. É interessante, né? Tem um momento aqui no texto que é engraçado, né? Que eles querem um rei que lute por eles. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para que eu passar aqui para os senhores. Mas é uma coisa realmente desagradável mesmo essa decisão que o povo tomou. É triste demais, muito triste demais. Mas realmente Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos guarde e nos dê vitória e livre a cada um de nós das nossas decisões, que as nossas decisões possam ser a cada dia para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui o verso de número 19 e o verso 20. Olha o verso número 19 do livro de 1 Samuel, capítulo 8. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós. Isso é o povo dizendo a Samuel, para que esteja em todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Olha só, 3 coisas que eles pediram aqui: um rei para julgar a vida deles, um rei para liderar e um rei para vencer as batalhas. Mas Deus já fazia isso. Deus fazia isso. Até o momento que o povo era fiel a Deus, Deus fazia isso. Deus fazia. O livro de Juízes, a qual nós tratamos aqui também alguns assuntos, está lá a situação do povo dentro daquele contexto. Ora estava com Deus, ora estava com Baal, com Baalim, com Astarote. Era uma situação desagradável.
ora adorava a Deus, ora adorava Baal. Era assim que eles estavam. Mas Deus, dentro da sua soberania, dentro do seu poder, Deus era isso mesmo. Deus julgava, Deus liderava e Deus dava batalhas, dava vitórias na batalha. Mas eles aqui estão dizendo, ó, para que sejamos como as demais nações, para que o nosso rei nos julgue e nos lidere e lute em nosso favor. Samuel ouviu toda a palavra do povo e repetiu ao ouvido do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atende e constitua um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: voltai cada um para a sua cidade. Então, é triste demais isso, é triste, porque Deus já julgava eles, Deus já liderava e Deus dava batalha, mas era através de quem? Através dos juízes, através dos líderes. Deus já fazia tudo isso, mas o povo realmente viu as outras nações, o rei, e pede isso, e Deus o atende e respeita a decisão do povo. Que Deus nos ajude e nos guarde. A semana que vem estaremos aqui de volta para mais uma temática falando da história do povo de Israel. Agora partindo do livro de 1 Samuel. Deus abençoe, um abraço e um ótimo domingo para você e para a sua família.